no livro do Evangelho de número 26, Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Depois nós vamos ler um outro texto aqui, mas mesmo assentados. Mateus 26, do 31 em diante. Se você pudesse colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus, em reverência à presença dele, que eu creio que ela já está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia, disse-lhe Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluias. Como eu sempre gosto de fazer, vamos voltar um pouquinho na história para te entender que essa passagem, eu já preguei nesse texto algumas vezes aqui, mas hoje eu quero dar ênfase a algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se você puxar um pouquinho na tua memória e se lembrar que do dia que eu ministrei essa palavra aqui, você vai se lembrar que eu fiz essa mesma introdução, onde Jesus, durante todo o ministério dele, ele vai ter uma preocupação muito grande. Qual preocupação, pastor? A preocupação de preparar os seus discípulos para o momento da sua partida. Preparar o seu discípulo para esse momento onde ele ia começar a trilhar o caminho do Calvário, o momento mais difícil do seu ministério. Ele tem essa preocupação, e ele vai preparar os seus discípulos. Por quê, pastor? Porque durante toda a sua caminhada, os discípulos vão caminhando com Jesus, e eles vão presenciando tudo que vai acontecendo na caminhada. Eles vão presenciando Jesus caminhando, eles vão presenciando o coxo sendo curado, eles vão presenciando o cego voltando a ter vista, eles vão presenciando o morto que ressuscita, eles vão presenciando os milagres que Jesus vai fazendo na caminhada, onde ele vai transformando os pães, os peixes, onde ele vai fazendo com que tudo que está fora do lugar volte à sua normalidade. Ele vai trazendo paz aos corações, ele vai curando, vai fazendo os milagres vão acontecendo, e os discípulos que caminham com ele vão presenciando esses milagres, esses prodígios que vão acontecendo na caminhada. E junto dos discípulos, uma grande multidão vai sendo arrastada junto com eles. Eu imagino Jesus caminhando no meio do povo, e por onde ele passa alguma coisa acontece, porque onde ele está, algo sobrenatural tem que acontecer. Algo tem que acontecer onde Jesus se faz presente. Se Jesus está presente na minha casa, algo sobrenatural vai ter que acontecer. Se Jesus é Senhor da minha vida, se Ele é Senhor da minha família, algo extraordinário precisa acontecer. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu oro, não, porque a presença dele vai acompanhar todos aqueles que creem. Diz a sua palavra que os sinais seguirão aqueles que creem no seu nome. E se nós cremos no nome dele, no nome de Jesus, os sinais vão ter que nos acompanhar, vão ter que seguir a nós. Deuteronômio vai falar sobre isso, que as bênçãos nos seguirão. Se nós obedecermos e seguirmos os seus mandamentos, a gente vai precisar ficar atrás de bênção, não, queridos. As bênçãos de Deus nos seguirão e nos alcançarão. Não é o pastor que está dizendo, está escrito na palavra. E Jesus tem essa preocupação de preparar os discípulos para esse momento. Se você olhar os evangelhos, o evangelho não narra isso. Eu quero ler aqui no outro evangelho,
que está assim de uma outra forma bem diferente. Agora em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, que como nós lemos em Mateus, onde ele vai dizer que eles iam se escandalizar, porque eles estão acostumados a andar com Jesus, que vai passando e tudo vai se transformando, os milagres vão acontecendo. E agora eles vão presenciar o Jesus que vai ser preso. Eles vão presenciar agora o Jesus que vai ser açoitado. Eles vão presenciar agora o Jesus que vai trilhar o caminho do Calvário. Eles vão presenciar agora o Jesus que vai carregar a própria cruz. Eles vão presenciar agora o Jesus que vai ser pendurado no madeiro. Eles vão presenciar o Jesus que vai morrer pendurado no madeiro. Aquilo era muito forte para eles. Uma coisa é alguém dizer para você que viu um acidente acontecendo e dizer que foi assim, assim, assado. Uma outra coisa diferente é você estar lá e ver o acidente acontecendo. Ninguém ia contar nada para eles, eles iam presenciar aquilo. E Jesus, sendo Deus, sabia que os discípulos eles iam se escandalizar com aquilo. E faz esse alerta, dizendo: olha, vocês vão se escandalizar com o que vocês vão ver. E Pedro vai dizer o seguinte: olha, não, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. No outro texto, Pedro vai dizer: olha, ele não gosta disso não, tá? Ele não gosta do que Jesus diz. Ele vai dizer: olha, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Olha que palavra dura, que palavra forte. Você dizer para alguém, para o José Roberto: olha, você vai passar por isso? Vai, eu estou contigo. Eu estou preparado, nós vamos juntos até o fim. Dá o que der, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos. Nem que para isso eu precisa morrer, mas não vamos te largar de jeito nenhum. Pedro está dizendo isso para Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, assim como conhece o meu e conhece o seu, Jesus vai dizer o seguinte para Pedro. Lucas 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, você não sabe o que está dizendo, Simão? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Satanás me pediu autorização para tocar na tua vida. Queridos, Satanás só vai mexer com aquilo que tem brecha. Satanás só vai mexer naquilo que tem legalidade. Satanás só vai entrar onde tem buraco para ele poder entrar. Porque se não tem brecha, não tem buraco, não tem legalidade, não tem lugar para ele. Porque na minha vida, na tua vida, habita o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo habita na minha, na tua vida, não tem Satanás que vai entrar em lugar nenhum. E ele vai dizer, Jesus vai dizer para ele: olha, Satanás pediu para entrar na tua vida em vez de tocar em você. E ele só não entrou, não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, não é porque a gente é íntimo, não porque a gente é amigo, mas porque eu não deixei. Queridos, e Pedro era aquele que caminhava com Jesus. Jesus ia orar, Pedro ia junto. Jesus ia fazer qualquer coisa, ele chamava Pedro, Tiago e João, eram os três que caminhavam com Jesus. Qualquer lugar que Jesus ia, eles iam junto. Ele chamava, era amigo, era íntimo. Nem porque era amigo, nem porque era íntimo, era santo. Tinha brecha, como eu e você também temos. Ele diz: olha, e eu roguei por ti. Ao cuidado. Ele diz: olha, eu não deixei para você não perder a sua fé. Que talvez Satanás tocava na tua vida e você perder a sua fé. Às vezes Jesus intervém na nossa vida para que a gente não perca a nossa fé. Eu roguei por ti. Ele vai longe, ele vai mais. E ele chama, fala para Pedro que Pedro nem convertido era. Ele diz: olha, você, Pedro, quando você se converter, você vai lá e prepara os seus irmãos, fortalece a fé deles. Imagina Pedro ouvindo isso, queridos. Quando a gente ouve isso, a gente dá uma balançada. Ele vai falar para Pedro: quando você se converter. Às vezes a gente acha que a gente é crente, né? Que a gente está preparado, que está forte. Imagina essas palavras ecoando nos ouvidos de Pedro. Mas por que, pastor, que Jesus disse isso? Porque ele amava Pedro. E ele queria que Pedro se fortalecesse, que Pedro mudasse as suas atitudes.
E ele vai dizer, como nós lemos no versículo anterior, hoje, antes que o galo cante, esse Pedro, que caminhava, que orava com Jesus, que era amigo, que era íntimo de Jesus, ele vai dizer, hoje, antes que o galo cante. Ele está dizendo que você está pronto? Você não está pronto não, Pedro. Primeiro, Satanás está querendo entrar na tua vida e mexer contigo. Segundo, antes que o galo cante, hoje você vai me negar 3 vezes. E aqui eu quero entrar na mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite os 3 passos da queda de Pedro. Aleluia! 3 passos. A gente poderia falar de um monte de passos que Pedro deu errado para a sua queda. Poderíamos falar do mundo. Eu escolhi 3 passos para poder falar sobre a queda de Pedro. Primeiro, Pedro se achou o quê? Autossuficiente. O maior erro de Pedro. Tem crente que fala, não, eu oro muito, eu busco muito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja todo dia, eu busco, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo e tal, e faço, aconteça. Quer dizer para você que isso no reino espiritual não quer dizer nada. Se nós olharmos para a vida de Pedro, que ia orar com Jesus, que caminhava com ele, que era amigo de Jesus, que onde Jesus ia fazia questão de chamar ele. Queridos, quando Jesus vai orar para o seu momento final do seu ministério, que ele vai passar pelo Calvário, a Bíblia diz que ele vai orar e chama Pedro, Tiago e João. E chega lá e ele ora de tal maneira que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Olha o tamanho da aflição. E aí você imagina, Pedro, Tiago e João estavam lá e viu Jesus orando. Com tamanha intensidade. Eles não precisavam ver aquilo. Jesus poderia simplesmente ter ido, orado e depois voltado e pronto, acabou. Mas por que Jesus permitiu que eles presenciassem aquilo? Por que Jesus chamou eles para poder ver aquela... A Bíblia diz que ele entra em tamanha agonia. O texto vai dizer isso, que o seu suor se transforma em gota de sangue. Mas por que então, pastor, que Jesus permitiu que eles presenciassem um momento tão difícil? Para mostrar para mim e para você que nós somos seres humanos. Que ele, sendo Deus, mas também sendo homem, ele quando vai passar pelo Calvário, ele sabe o tamanho do desafio, o tamanho do que vai acontecer dali para frente. Ele precisou de orar. E ele ora tanto, ele vai orar tanto, que a Bíblia diz que ele vai o seu suor vai se transformar em gotas de sangue. Por que, pastor? Eu e você precisamos estar orando e buscando, queridos, em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós que aquele, 1 Coríntios 10, 12, se tiver dinheiro, joga para nós, que aquele que está de pé tem que ficar atento para não cair. Se achar que está muito bom, que está de pé, que está bom, aquele pois que cuida de estar em pé, ore para que não caia. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se o mal está ali, tem que passar por lá de cá. Tem crente que fala assim, não, eu vou passar por ali, porque eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero dizer para você, meu querido, eu não sei você, eu estou falando de mim. Todos nós temos as nossas fraquezas. E o diabo conhece a sua fraqueza. Eu chamo ele de ponto fraco. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. Tem gente que é no dinheiro, tem gente que às vezes é na bebida, tem pessoas que às vezes é nas drogas. Ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. Tem pessoas, tem cristão que pensa que o diabo vai se manifestar chifrudo, feio, horroroso na presença. Não vai não. A Bíblia diz, sapatinho de algodão. Ele chega de mansinho, a sua aparência é de formosura. Quando menos espera, já era, já foi. Vigilância 24 horas. Mas o maior erro de Pedro, e às vezes nós também cometemos esse erro, é achar que a gente está pronto. Ele vai dizer para Jesus, ele está dizendo para Jesus, eu estou pronto, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse, você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Hoje, o galo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro achou que ele era o cara, achou que estava pronto. Não, estamos juntos, vamos lá. Jesus disse, você não sabe o que você está falando. Qual o maior erro de Pedro? Achar que estava pronto, autossuficiente. Eu sou.
Eu só conheço um eu sou na história, só um. E não é Pedro. E não sou eu também, não. Não sou eu. É ele. Aleluia. Aleluia. O segundo maior erro de Pedro, vai dizer a história, seguia Jesus de longe. Abre sua Bíblia aí, no versículo 57 e 58, no texto que nós lemos, lá de Mateus. Mateus 26, 57 e 58. Vai dizer assim para nós: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o que vai acontecer. O negócio ficou estreito. Agora Pedro ele começa a tomar uma certa distância, porque o perigo é iminente. Jesus vai ser crucificado, Jesus foi preso. Aquele que ele coloca sua confiança aos pés, agora foi preso. Ele diz: não posso ficar muito perto dele não, porque o cara foi preso, ele vai ser crucificado, vai ser condenado, eu não posso estar muito perto dele. E Pedro agora vai começar a seguir Jesus de longe. O segundo maior erro de Pedro: seguir Jesus de longe. O que é isso, pastor? Seguir Jesus de longe é achar que eu vou o dia que eu quiser, é achar que eu faço quando eu quiser, é achar que tudo é do meu jeito, que é como eu quero, do jeito que tem. Não é assim não, querido. Seguir Jesus tem que ser de perto, é pagar o preço, é sangrar, é gemer. Seguir Jesus de perto eu não estou afim de fazer, mas eu vou fazer, porque eu vou fazer, não é para o pastor, não é para a pastora, não é para homem, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para o Senhor, então eu vou fazer. Mas me custa muito, querido. Se aquilo que você vai fazer não te custa nada, não faça. Não faça. Não faça nada. Eu vou lá, vou ter umas moedinhas no meu bolso, eu vou doar. Está sobrando aqui? Querido, se isso não te custa nada, não dê. Não dê. Nós precisamos entender que Jesus ele não precisa de nada nosso. O maior sacrifício já foi feito. Ele sai desse momento, ele vai ser preso, vai começar a trilhar o caminho do Calvário, um caminho que era meu e que era seu. Ser preso, ser condenado, carregar a própria cruz e ser pendurado no madeiro era para mim, não era para ele. Ele é santo, não pecou, não conheceu o pecado, e ele assumiu o meu lugar. A Bíblia vai dizer para nós que ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então essa vida que eu vivo hoje não é minha, ele comprou a preço de sangue. Então a vida que eu vivo não é minha, e se ela não é minha, eu não tenho o direito de fazer com essa vida aquilo que eu quero. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida não me pertence, porque a minha vida, ele morreu a minha morte, morreu lá no meu lugar. Ele me comprou, eu fui comprado com precioso sangue. Então hoje eu acho que quando eles falam assim: você quer aceitar Jesus? Não, Jesus é que tem que aceitar a gente. É ele que tem que aceitar a gente, que é pecador, que é falho, que tem erro, que é difícil. Tem crente que fala que não tem pavio curto. Eu falo: meu Deus do céu, cadê a conversão? Tem crente que fala assim: olha, eu nem pavio eu tenho. O pastor falou aqui que tem irmãos que tem medo de expulsar demônio. Sabe por quê, pastor? Tem pessoas que expulsar o demônio não entra nele. Tem pessoas às vezes que não passam nem perto do demônio, com medo do demônio pular dentro dele. Vou longe, estou falando de cristão, estou falando de igreja. Tem irmãos que dizem, que não é o demônio que entra nele para usar ele, não. É ele que entra no demônio para usar o demônio. De tão ruim que é. E aí eu imagino o demônio passa até vou usar para fora. Vai que ele quer me usar hoje, né? Tem crente que é difícil. É ele que quer usar o demônio. Segundo o pior erro de Pedro, querer seguir de longe. Sabe quando eu sigo Jesus de longe? Quando eu começo a querer ser crente agente secreto. E ele diz que aqueles que se envergonharem dele, ele não vai apresentar diante do Pai, não. Não posso. Não dá. O que vai falar de mim? Pensa nisso, queridos.
Segundo maior erro de Pedro, seguir Jesus de longe. Enquanto está na bênção, enquanto está caminhando, enquanto os milagres estão acontecendo, enquanto o pão e o peixe estão multiplicando, enquanto o coxo está andando, enquanto o cego está enxergando, enquanto as coisas estão acontecendo, tem uma multidão andando junto com ele. A multidão daquelas pessoas que são curiosas, né, que só quer ver o que vai acontecer. Sempre tem aquele curioso, só está ali só para ver o que vai acontecer. Tem a multidão daquelas pessoas que está ali só por interesse. Não, eu estou aqui porque eu quero ser curado, eu estou doente. O médico disse que eu vou morrer, que eu estou com câncer, então tem que ser uma igreja. Tem que curar uma igreja. Tem que ir lá porque o lugar de milagre é lá. Aleluia. Mas não vem antes. E aí eu quero pegar uma palavra do pastor, que tem pessoas às vezes que o Senhor vai ter que te quebrar todinho, vai ter que te moer, vai ter que deixar você ir para o deserto, vai ter que deixar você entrar na cova do leão, vai ter que deixar você entrar na fornalha, para você entender que Ele é Deus, para poder trazer você para perto. Porque quando está na gemendo, está chorando, quando a luta chega, quando o médico diz que não tem jeito, todo mundo vira crente. E às vezes Deus permite as coisas. Ah, pastor, Deus é ruim. Então não é ruim. Deus vai usar ferramentas para trazer você para perto. Às vezes vai permitir situação na minha e na tua vida para trazer você para perto dele, para mostrar que Ele continua sendo Deus, para mostrar que Ele continua cuidando de você, para mostrar que você está passando por aquilo porque você quer, porque você desobedeceu, porque você preferiu seguir outros caminhos. Seguir Jesus de longe é quando eu só olho para dentro de mim. Eu não olho para o meu irmão, eu não olho para a igreja de Cristo, eu não olho para o céu. Isso é seguir Jesus de longe. E terceiro, caminhando para o encerramento, que o relógio não deu convertido, o texto vai dizer lá, agora no versículo 69 e no 70, vai dizer até o 70, vai dizer o seguinte: ora, estando Pedro assentado no pátio e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro está com medo, o negócio está estreito. E agora chegou e fala: eu sei quem você é, cara. Você estava junto com Jesus, você estava caminhando junto com ele. Jesus agora está representando agora uma ameaça para ele. Ele falou: não, se eu falar que sou amigo do cara, prendendo, eu vou me prender também. Se matar, eu vou me matar também. Pedro disse: não, eu não sei o que você está dizendo, não sei. Quem é Jesus? Não sei quem é, não conheço. Versículo 71. E saindo ao Pedro, ele visto por uma outra criada, o qual disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus. Uma outra pessoa veio. É verdade. Você tem o dedo duro, né? É verdade. Eu também te vi andando com ele, cara. Eu sei quem é você. E ele vai dizer o quê? Não, versículo 72. Não conheço tal homem. Não sei quem é. Não, você também está doido também. Não sei quem é, não. Você está falando aí, vocês dois estão ficando doidos. Eu não sei quem é, não. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Não sei quem é ele. Aí o texto vai dizer que quando ele diz isso, que o galo cantou. Lá atrás na palavra, Jesus disse para ele o quê? Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o texto diz que quando ele diz isso aqui, agora: eu não conheço esse homem. Não sei, gente. Para de insistir nisso. Eu não sei quem é, nunca vi, não sei de nada. Vocês estão colocando aqui uma coisa que eu não sei quem é. Aí o texto diz que o galo cantou. Aí eu imagino Jesus olhando para ele, para Pedro. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu tinha uma outra visão de Pedro. Mas Pedro, olha que vacilo. Pois é, Pedro é a melhor pessoa, falando biblicamente, para representar a minha vida e a tua vida. Aleluia. É aquele que pode representar a igreja com propriedade. Achou que era o cara autossuficiente, começou a seguir Jesus de longe e depois negou o nome dele 3 vezes. Está só de longe olhando. É engraçado, pastor, que eu fico pensando que quando estava acontecendo milagre, tudo estava fluindo,
estava todo mundo junto com ele. Agora tem ele aqui sozinho, carregando a sua cruz sozinho. Eu imagino todo mundo assistindo. Não foi ninguém defender ele, não foi lá ninguém, não pode fazer isso, não. Imagina ele passando no meio do povo e todo mundo assistindo ele passando, carregando aquela cruz. Eu imagino todo mundo lá olhando quando ele foi pregado naquele madeiro e foi levantado, e os soldados atravessam o seu corpo com a lança. Eu fico imaginando todo mundo lá assistindo, ninguém fez nada. No momento mais difícil do ministério de Jesus, está lá ele pendurado no madeiro sozinho. Sozinho. Todo mundo que estava perto dele estava por interesse. Quando eu digo que Pedro representa a igreja, sabe por quê? Às vezes eu só me lembro do meu pastor que eu não preciso de uma oração. Eu não lembro dele quando eu preciso ir para a igreja. Eu não lembro dele quando eu preciso daquilo. Eu não preciso dele quando eu preciso fazer uma visita. Eu não lembro dele quando tem que levar a Santa Ceia. Eu não me lembro dele quando tem que ir numa visita. Eu não lembro. Eu só me lembro quando meu sapato aperta, eu preciso de uma oração. Eu não me lembro dele para perguntar para ele se alguma coisa está errada. Eu não me lembro dele para perguntar se ele está precisando de alguma coisa, se está tudo bem. Estou falando do homem. Vamos falar para Jesus? Eu não me lembro de Jesus quando está tudo bem na minha vida, quando está tudo em ordem, quando o médico não fala nada, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando a casa está tudo em ordem, quando na família tudo vai bem. Eu não me lembro dele. Mas é quando começa tudo errado, começa a desandar, aí eu me lembro dele. É a mesma coisa. Aí eu imagino que o mesmo olhar de Jesus para nós nesses momentos é esse mesmo olhar que ele teve para Pedro. Diz: Pedro, você não sabe o que está falando, Pedro. Hoje o galo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Satanás está querendo tocar em você e só não tocou ele porque eu não deixei, Pedro. Uma palavra de alerta para Pedro. E o texto diz que ele vai negar 3 vezes. O galo vai cantar. E no versículo agora, a última parte do versículo 75, vai dizer assim, o versículo 75: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Judas também traiu Jesus. Qual a diferença de Pedro para Judas? Judas traiu Jesus e não se arrependeu, se enforcou. Pedro não, a palavra vai dizer que Pedro chorou amargamente. Houve arrependimento. Quando ele nega pela 3ª vez o galo canta, ele vai se lembrar do que Jesus disse para ele. Ele vai se lembrar que Jesus, sendo amigo dele, trouxe para ele uma palavra de alerta para que ele não caísse. E agora ele cai. E o texto diz que aquilo vai gerar nele agora uma profunda tristeza. E ele vai chorar. E ele vai se arrepender. E aquele que se quebranta diante do Senhor, como diz a sua palavra, que um coração quebrantado, que um coração compungido, que o Senhor não despreza. Quando há arrependimento verdadeiramente, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, assim como Ele acolheu a Pedro. Aleluia. Ele vai ser morto, vai ressuscitar o 3º dia. Ele vai se apresentar para quem? Para Pedro. É o carinho, é o amor, é a amizade, é o amigo. Que ainda que alguma coisa na caminhada deu errado, é como se ele dissesse para Pedro: Pedro, você errou, mas eu te perdoo, cara. Você é meu amigo. Ele vai se apresentar novamente para Pedro, e Pedro vai mudar suas atitudes. A partir daquele momento vai nascer um novo Pedro. Que Pedro, pastor? O Pedro que vai orar e vai se converter 3.000 almas. O Pedro que agora é cristão de verdade. O Pedro agora que sabe quem ele é e sabe quem é Cristo. O Pedro agora